Olá pessoal, bem-vindos ao canal Português à Mesa. É um prazer receber todos vocês para hoje falarmos um pouquinho sobre uma revisão. E a revisão do período composto das orações subordinadas. Especificamente, este vídeo vai lembrar as funções sintáticas das orações subordinadas substantivas. Você terá uma aulinha muito teórica, técnica, somente para aprender a usar um pouquinho melhor essas orações. Lembre-se de que os vídeos das aulas completas já foram gravados. Este é simplesmente para revisarmos. Sempre é bom revisarmos estas orações. Não se esqueça, para participar conosco, faça a sua inscrição aqui, ajude-nos a crescer, deixe o seu like, é muito importante o like também. Ative o sininho para quando lançarmos nossas novas aulas, você poder acompanhar. E comente sempre, faça o seu comentário. É muito importante o engajamento da nossa comunidade. Agradeço a presença de todos vocês e vamos à nossa aula de hoje. Um grande abraço e eu te encontro lá na aula. Vamos estudar. Tchau, tchau, pessoal. Olá, amigos do canal Português à Mesa. Bem-vindos ao nosso encontro, à nossa aula de hoje. Vamos lembrar alguns conceitos de subordinação. Lembre-se de que essas aulas já foram todas gravadas aqui no canal para vocês poderem usufruir. Hoje vamos fazer uma breve revisão sobre as orações subordinadas e, exclusivamente, as substantivas. Na tela, você já possui um exemplo de período composto. Período, vamos lembrar, da oração com mais de um verbo, por ser período composto. Mas iniciamos a oração com a letra maiúscula e terminamos com o ponto final. E colocamos dois verbos. Já temos um período composto. Mas por que a subordinação? Porque a oração em vermelho, ela possui dependência sintática ligada aqui a essa oração em azul. No momento, vamos falar assim, mas aqui nós temos o seguinte: a primeira oração, ninguém imaginava. Nós podemos chamar essa oração de oração principal. Por quê? A outra oração em vermelho, que a água fosse um bem tão precioso, é uma oração conectada à oração principal. E nós chamamos de subordinada. Por que subordinada? Porque ela não tem sentido autônomo, ela não funciona sozinha. Que sentido teria se você me dissesse que a água fosse um bem tão precioso sem ter nenhuma outra informação anteriormente? Lembrou-se do que é o conceito de subordinação? Seria isso, dependência sintático e até semântica da oração que se liga na oração anterior. Mas um pouquinho mais de informações. Como naquele exemplo anterior, se eu quisesse substituir aquela oração por isso, eu poderia. Por exemplo, ninguém imaginava isso. Agora nós voltamos ao período simples, construímos uma oração com um verbo só. E aqui eu coloquei para você a palavra isso. E já vou te perguntar, porque isso é uma revisão, e a primeira pergunta que você vai responder para mim: qual é a função sintática do termo isso, que se conecta diretamente ao verbo imaginar, que é um verbo transitivo? Você se lembra? E a função sintática seria objeto direto. Você já deve ter respondido na sua cabeça. Isso mesmo. A palavra isso é um complemento do verbo imaginar. Você deve agora já perceber o que eu quero te falar. Por favor, qual a função sintática de que a água fosse um bem tão precioso? Você se lembra do exemplo anterior? Ninguém imaginava? Agora, qual a função sintática, então, dessa oração em amarelo aqui? Seria isso, objeto direto do mesmo jeito. Creio eu que você entendeu como funciona o mecanismo da oração subordinada quando ela se liga ao verbo. É simplesmente a função de objeto direto oracional, porque agora você escreveu um verbo. Lembrou-se? Por exemplo, aqui embaixo. Ninguém imaginava, agora nós temos o termo oração principal, a informação mais importante que não pode ter conjunção aqui.
E a outra é a subordinada, a oração subordinada, que depende da oração principal. Era essa a proposta para lembrarmos um pouquinho sobre como funciona o mecanismo sintático das orações que são dependentes, subordinadas da oração principal. Bom, sabendo disso, coloquei uma informação adicional para vocês aqui. Veja que interessante. Oração principal é aquela na qual se encaixa uma oração subordinada. E a subordinada é aquela que exerce função sintática em outra oração chamada de principal. Uma depende da outra. Ela sempre se encaixa na oração principal, da qual depende sintaticamente. Lembrou-se disso? Muito bem. Dito isso, agora vamos fazer os nossos exercícios. Eu não sei se você se lembra, mas as orações subordinadas possuem seus tipos, suas características, suas próprias funções sintáticas. Vejamos um exemplo de oração substantiva comigo na tela. Todos queriam a demissão do ministro corrupto. Sabemos que esse período é o período simples, porque ele possui um verbo só, e eu completei o verbo com a demissão do ministro corrupto. O verbo quer algo, e no caso eu quero a demissão. Mas eu poderia reescrever de uma outra maneira, dizendo: todos queriam que o ministro corrupto se demitisse. Eu disse a mesma coisa, mas aqui o que aconteceu? Você escreveu uma oração subordinada ligada ao verbo querer, que não muda a estrutura sintática, somente o tipo de construção. A função sintática é a mesma, só que aqui nós temos uma oração subordinada que substitui o substantivo demissão, porque você optou por escrever o verbo. Você viu como funciona? É aí que nós vamos começar a trabalhar. Veja agora os tipos de oração que você vai ter que fazer comigo aqui na sequência e me responder. Os tipos, eu não sei se você se lembra quando nós estudamos isso na aula de oração subordinada aqui do canal, mas se não, lembra-se, volte lá e veja o vídeo antes de fazer esses exercícios. Mas eu acho que você vai conseguir. É uma aula bem técnica, é uma aula bem específica para você se lembrar que essas orações substantivas possuem função de sujeito, objetos diretos e indiretos, função de predicativo, complemento nominal e a de aposto. Vamos fazer o exercício juntos? Veja comigo. É necessário que todos colaborem para o combate à fome. E também já interessava que os alunos discutissem qual é o tipo de função sintática destas duas orações. Você se lembra? Pare o vídeo um pouquinho e me diga. E a resposta é subjetiva. A resposta é isso. São sujeitos. Por quê? Troque pelo isto e o isto conjuga a oração principal. Lembra-se daquela dica? Quando nós temos a oração que inicia-se com que é a conjunção integrante, a principal da substantiva, você troca pelo isto, achou subjetiva. Muito bem, para lembrarmos, hein? Este vídeo é só de revisão, lembre-se disso. Agora para cá. Muitos políticos não querem que as denúncias de corrupção sejam apuradas. Que tipo? E o tipo da de baixo? Muitos políticos não sabem como há eleitores insatisfeitos com a corrupção. Qual é o tipo dessas duas? Você sabe? Olha, fácil, hein? Estamos completando o verbo querer e estamos completando o verbo saber. E a resposta? Isso! Objeto direto. Às vezes, as orações substantivas são introduzidas por advérbios e não por conjunções integrantes. Você pode, sim, usar um advérbio como aqui. Não sabe isto e não querem isto. Funciona dessa forma. Vamos treinar mais um pouco? Agora é sua vez. Algumas pessoas discordam de que só haja roubalheira na política. E não duvidamos de que sua proposta venceria. Agora você, vamos lembrar, discorda de e duvida de. Quem faz esse papel de completar o verbo preposicionado seria a oração, você já sabe? E agora vamos ver? Sim,
a oração objetiva indireta, a substantiva objetiva indireta. Lembrou-se? Complemento verbal preposicionado. Discorda disso? Duvidamos disso. Muito bem, vamos continuar. Vocês, a imprensa passa a impressão de que todos os governos são incompetentes. E também não tenho dúvida de que tudo vai melhorar. Se você se lembra, impressão é um substantivo abstrato e dúvida também um sentimento, um pensamento, substantivo abstrato, preposicionado, os dois. Quem completa substantivos preposicionados só pode ser a oração? Isso, completiva nominal. Você já deve estar acertando tudo. Quem acompanha conosco as nossas aulas vai conseguir. E vamos continuar. A esperança do governo é que todos lutem contra a miséria. E aqui embaixo, a verdade era que ninguém sabia de nada. Nós sabemos que quando nós temos o verbo de ligação, o sujeito é a esperança. A esperança é. Quando nós completamos um verbo de ligação, nós temos o que mesmo? A esperança do governo é isto. E aqui a verdade era isso. Então, quando nós completamos o verbo de ligação, nós só temos o predicativa. E isso mesmo, a oração possui função sintática de oração predicativa. O predicativo é uma característica da palavra esperança e aqui de baixo da palavra verdade. É um adjetivo oracional aqui. Tudo bem? Vamos continuar. E, para terminarmos, a oposição concorda com esta ideia. Que ideia? Explique esta ideia. Todos condenem as injustiças sociais. Quem faz mesmo o papel de explicar um substantivo? Como é que era o nome? E aqui embaixo, ela só afirmava uma coisa, que o recado fora dado. Quem explica o substantivo coisa? E uma dica, essa frase está pontuada. Somente esse tipo de oração pode ser pontuada. Aqui no caso, 2 pontos, porque vamos explicar o substantivo coisa e vamos explicar o substantivo ideia. Quem faz esse papel seria o... Isso mesmo, meninos, o aposto. É uma oração substantiva apositiva. É isso. Hoje nós vamos ficando por aqui, mas foi uma lembrançazinha sobre período composto de orações subordinadas. Espero que você tenha aproveitado, lembrado e também reconhecido todas essas funções sintáticas. Um grande abraço a todos vocês e nós nos veremos em nossa próxima aula. Até mais, pessoal!